faça uso de tudo isso com muita sabedoria. O mundo quer ser enganado. Essa é a lição de hoje. Quem disse essa frase foi Kierkegaard. Nós estamos no capítulo 3, na lei número 3 das 48 leis do poder. O que você tem que aprender é que o que nos ensinam é muito diferente do que o que a gente tem de fato na vida real. As pessoas nos ensinam desde pequenininho que você tem que ser honesto, que você tem que falar sempre a verdade, que as pessoas precisam saber das suas intenções. Só que na vida real a gente vê e aprende que não é muito bem por aí. O que a gente mais lidar no mundo, e isso talvez cause um pouco de raiva, um pouco de inconformação em você que está assistindo, que você tem princípios e valores éticos muito bem definidos. Você olha para as pessoas e fala, cara, não é possível que esse tipo de pessoa está se dando bem na vida. Como que essa pessoa pode ser tão cínica? Como que essa pessoa pode ser tão dissimulada dessa maneira e ninguém percebe, ninguém fala nada, e isso daí faz com que a pessoa ascenda na vida? Como que isso pode acontecer? Não foi assim que me ensinaram. Pois é, eu preciso que você entenda que a honestidade, ela é uma faca de dois gumes. Eu preciso que você tenha isso na sua mente. Da mesma forma que você ser honesto com uma pessoa pode fazer com que ela tenha mais confiança em você e goste mais de você e passe a nutrir uma sensação e uma relação melhor com você, a honestidade também pode te destruir. Se você for muito honesto, você pode acabar sendo indelicado, você pode acabar fazendo com que outras pessoas não gostem de você. Você já ouviu aquele tipo de pergunta muito simples que às vezes sua amiga, sua mãe, sua tia, sua avó vira pra você e fala, esse vestido ficou bom em mim? Você já viu esse tipo de pergunta? Pois é, cara. Esse tipo de situação, ou você fala que sim, ou você fala que sim. Porque se você falar que não, se você falar arranjar algum defeito, pronto. O dia dela provavelmente vai ter acabado. E é isso que eu preciso que você tenha, meu querido irmão que está me assistindo. Você precisa saber quando você pode ou não ser honesto. Então, se você tem um relacionamento entre pai, mãe, filho, namorada, irmão, você necessita ser de fato honesto na maior parte dos momentos em que vocês estão juntos. Obviamente, isso vai entrar em alguma contradição que eu tô te falando com o que nós temos aqui no livro do Jordan Peterson, As 12 Regras para a Vida, em que uma das regras, literalmente, é você não mentir. Então, assim, existem alguns tipos de mentira que elas precisam ser ditas, só que você precisa, de novo, ter esse tipo de traquejo, essa inteligência social para você saber quando você vai utilizar. E você tendo isso na sua mente, você sabendo que a mentira é algo padrão no mundo e que a maior parte das pessoas vai utilizar, você vai conseguir se livrar de muitas enrascadas. Lembra sempre que a questão da mentira, ela leva um elemento surpresa. Se existe alguma pessoa que está mentindo para você, ela pretende que você não descubra a verdade e você seja surpreendido com alguma coisa. Seja você surpreendido com uma personalidade que ela finge ter, seja você surpreendido com algum tipo de situação que ela finge aparentar ter, seja extrato social, seja inteligência, seja traquejo emocional, qualquer coisa. Lembre sempre que uma mentira ou uma falta de honestidade leva a um elemento surpresa. Da mesma forma, existem alguns certos tipos de pessoas que vão evitar dizer algumas situações ou algumas circunstâncias para de fato criar um elemento surpresa. Então você vai fazer uma festa surpresa, significa que você está mentindo para sua namorada? Não. Significa que você está mantendo o elemento surpresa da festa surpresa para ela. Então existem situações em que você utiliza da omissão da verdade para você criar um elemento surpresa. Só que a gente pode ir um pouco mais além. Você pode expandir um pouco mais o espectro e pensar na seguinte situação. A gente tem aqui uma parte do livro, na página 65, para quem quiser acompanhar, na região aqui escrita autoridade. E ele vai trazer justamente essa ideia pra gente, então abre aspas. Já ouviu falar de um general muito hábil que pretende surpreender uma cidadela anunciando seus planos ao inimigo? Oculte os seus propósitos e esconda o seu progresso. Não revele a extensão dos seus objetivos até ser impossível se opor a eles, até que terminar o combate. Conquiste a vitória antes de declarar a guerra. Em resumo, imite aqueles guerreiros cujas intenções ninguém sabe, exceto o país destruído por onde eles passaram. Então é muito interessante isso daí. O general, ele não conta para a província que será invadida, ele não chega e fala, olha, nós iremos invadir você amanhã. Ele não fala isso, ele utiliza o elemento surpresa. Então você também tem que agir dessa maneira. Já pensou que alguns dos seus planos, se você contar, outras pessoas podem roubar esses planos de você? E podem ter sucesso ao passo que você passa a não ter esse sucesso? Pois é, mantenha a língua um pouco mais presa, mais dentro da boca, que isso você vai ver que muitos dos seus problemas eles vão acabar se resolvendo. Vamos então agora para uma historinha, né?
para você conseguir entender mais ou menos, ilustrar toda essa questão, né? Então vamos contar uma historinha. Lá em 1850 existia um jovem chamado Otto von Bismarck. Ele tinha, segundo o livro aqui, 35 anos. E ele era representante no parlamento prussiano. Então, essa pessoa que está na capa desse vídeo é o Otto von Bismarck. Uma personalidade bem importante nos livros de história, você já deve ter ouvido falar. E por isso que eu trouxe ele na capa hoje, por isso que o nosso tema é principalmente sobre essa história dele. Voltando então na história, o Bismarck, ele estava num momento muito importante da carreira dele em que ele tinha que tomar decisões. E uma decisão acertada faria com que ele ascendesse na carreira, então ele não poderia tomar decisões que não fossem acertadas, beleza? Então tenha isso em mente e escuta a história. E aí um dos muitos temas que estavam rolando no parlamento era de fato se valia a pena entrar em guerra contra a Áustria, né? E aí todo mundo sabia que von Bismarck era um adepto à guerra. Só que aí algo surpreende, porque o que acontece? O rei não era adepto à guerra. E aí todo mundo acreditou que von Bismarck de fato iria querer que a guerra acontecesse entre Prússia e Áustria para tentar conquistar a Áustria, só que lá no parlamento von Bismarck decidiu ter uma outra posição. E lá em cima do parlamento ele solta a seguinte frase, abre aspas: "Desgraçado estadista que faz guerra sem uma razão ainda válida quando a guerra terminar. Depois da guerra todos verão essas mesmas questões de uma outra forma. Terão coragem de recorrer ao camponês que contempla as cinzas da sua fazenda, ao homem que ficou aleijado, ao pai que perdeu os seus filhos." Fecha aspas. E aí então, cara, Bismarck estava se demonstrando publicamente contra a guerra. E aí ocorreram votações e realmente a Prússia não entra em guerra contra a Áustria. O rei, ele vê que von Bismarck era uma pessoa que compartilhava dos mesmos interesses. E ele promove Bismarck a ministro do gabinete dele. Passaram-se alguns anos e Otto von Bismarck se torna premier da Rússia. E aí então, com esse cargo, com a posse desse cargo, von Bismarck consegue conduzir a Prússia a uma guerra contra a Áustria e essa guerra é bem sucedida. E aí então fundou-se um Estado alemão poderoso com a Prússia na chefia desse Estado. Então o que você tem que entender é o seguinte, na época, o que von Bismarck pensou? Cara, a Prússia não tem exército bom o suficiente ou não estão preparados o suficiente para enfrentar a Áustria. Se a Prússia enfrentar a Áustria agora, nós estamos ferrados. Só que se von Bismarck vai até o palanque do parlamento dizer isso, as pessoas vão xingar ele. As pessoas não vão dar ouvidos a ele. Então von Bismarck foi mais esperto. Ele pegou e tomou uma decisão do que normalmente ele não faria, convencendo outras pessoas de que de fato não era bom entrar na guerra, para depois de alguns anos, quando o exército estivesse pronto, aí sim, ele entrava na guerra. Porque ao invés de ele falar esse plano, que não daria certo, porque ninguém ia querer participar desse plano junto com ele, ele meio que, entre aspas, manipulou o pessoal. Então nós vamos lá para 1711, na Guerra de Sucessão Espanhola, para eu te contar uma história. Existia um duque, chamado Duque de Marlborough, e ele queria invadir a França. Acontece o seguinte, ele tinha um empecilho, tinha um forte no meio do caminho, e esse forte impedia com que ele conquistasse a França. Aí o duque teve uma ideia, ele falou, bom, vamos conquistar o forte primeiro. Então ele pegou as tropas, juntaram as tropas, ficaram em combate por muito tempo, conquistou o forte. Com o forte conquistado, a lógica mais clara era que era melhor o forte ser destruído, porque destruindo o forte ficaria mais fácil, de certa maneira, continuar a conquista. Só que aí, o duque sabia que as forças dele não estavam tão prontas para esse tipo de serviço. Ele precisava usar a estratégia. O que ele fez então? Ele foi desonesto, ele enganou os franceses. Ele manteve o forte como estava, inclusive melhorando um pouco o forte. E aí os franceses foram lá e eles queriam fazer a retomada do forte. E aí o duque, ele fingiu uma luta de certa maneira, como se ele estivesse perdendo o forte para os franceses. Ninguém na época entendeu o que estava acontecendo, só que o duque tinha um plano. E o plano era o seguinte, era entrar na mente dos franceses para eles pensarem se o duque de Marlborough tinha, de certa maneira, o controle do forte, que era o que estava impedindo de ele avançar, por que ele não destruiu? E aí os franceses ficaram pensando nisso. Então, o duque não destruiu, muito provavelmente, porque existe alguma coisa dentro desse forte que o duque tinha interesse. Só que para evitar esse tipo de problema, para evitar que o duque se fortalecesse, o que os franceses fizeram? Exatamente, eles destruíram o forte, que era o que de fato o duque já queria lá no começo. Então eu preciso que você entenda esse tipo de história, porque em nenhuma das duas histórias, nem tanto em Bismarck como na história do duque da Guerra de Sucessão Espanhola em 1711, as pessoas protagonistas dessas histórias, eles mantiveram todas as suas ideias em segredo
para que em um momento mais propício o seu plano se concretizasse. Então é isso que você tem que entender, que as pessoas às vezes elas podem aplicar técnicas de dissimulação e você precisa ficar atento, você precisa ter cuidado. Obviamente você também pode aplicar elas, mas o meu conselho é, faça uso de tudo isso com muita sabedoria. Não saia aplicando essas técnicas de dissimulação sem responsabilidade. O mais importante é você conseguir identificar e não cair nessas técnicas. Primeira coisa, gesto nobre. Muitas das pessoas elas tendem a acreditar que uma pessoa que realiza um gesto nobre faz isso de coração. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Existem sim as pessoas que fazem gestos nobres para de fato ajudar essas pessoas de verdade, mas a maior parte das pessoas farão gestos nobres para que você olhe para elas e pense, nossa, que pessoa angelical, que pessoa boa. Tome muito cuidado. Segunda coisa, expressão ilegível. Você precisa, como pessoa, não ser uma pessoa que seja muito expressiva. Se você for muito expressiva, as pessoas vão saber o que você está pensando. Se você mostrar susto, se você mostrar felicidade, se você mostrar tristeza, você não pode ser esse tipo de pessoa. Você tem que ser uma pessoa que as pessoas não consigam entender o que passa na sua cabeça. Você precisa criar um certo tipo de mistério, um certo tipo de suspense. Porque se as demais pessoas sabem como você está, como o seu humor está, ou no que você está pensando, você é facilmente manipulado. Repetição de padrão. O que eu quero que você fique atento aqui é o seguinte. Existem pessoas que você conhece há tanto tempo que você acredita que você sabe mais dela do que várias outras pessoas. Isso daí não pode estar mais longe da verdade. Quanto mais você conhece uma pessoa e quanto mais você acredita que ela tem um padrão, mais ela pode estar te enganando em relação a isso. É só você parar para entender. Você acredita que você vai ser mais facilmente enganado por uma pessoa que você não conhece ou por uma pessoa da qual você é muito próxima? Bom, a ideia popular é que você seja muito mais facilmente enganado por uma pessoa que você não conhece. Mas a grande verdade é que não, porque a pessoa que você não conhece, você tem um certo tipo de precaução. Só que aquela pessoa que é sua amiga, que ela tá no seu círculo social há muito tempo, você se sente mais à vontade, você deixa a vida rolar. E aí sim, nesse de deixar a vida rolar, porque supostamente você conhece o padrão dela, como pessoa, você pode se ferrar. Então o que eu quero que você tenha ideia é que muitas das pessoas elas podem ser camaleões. Elas podem, de acordo com cada um dos ambientes em que elas estão, elas podem se transformar. E isso daí é um poder que você, meu irmão que está me assistindo, deveria ter. O padrão como pessoa que você tem dentro da sua casa, como filho, é uma coisa. Você tem que ter um outro padrão como pessoa quando você está com a sua esposa, você tem que ter um outro padrão como pessoa quando você está na frente do seu chefe, você tem que ter um outro padrão como pessoa quando você for pai, quando você estiver exercendo o papel de pai, ou quando você estiver exercendo qualquer outro papel. De acordo com cada ambiente, você tem que se moldar. Você não pode ser uma pessoa para todos os ambientes. Não funciona assim. As pessoas que conseguem ser camaleões no ambiente são pessoas altamente funcionais no quesito social. Você consegue ter mais apreço às outras pessoas. Só que isso vem com um custo. Lembra? Faca de dois gumes, beleza? Eu tenho certeza que esse vídeo aqui tá agregando demais pra você, que você aprendeu alguma coisa com ele, então faz o favor, deixa o like aqui embaixo. Agora me diga uma coisa, eu tô curioso, você já se arrependeu de ter contado algum plano pra alguma pessoa antes da hora dele de fato se concretizar? Você não foi um general perfeito? Deixa aqui embaixo porque eu fiquei curioso em saber se isso já aconteceu, porque enfim, já aconteceu comigo várias vezes. E esse daqui foi meu papo de irmão pra você hoje. A gente se vê então daqui a 2 dias.